Depende do que eu preciso. Eu quando era moleque, porque na escola tinha computador e impressora, então às vezes eu conseguia dar uma orelhada ali quando o professor não tava olhando e imprimia uns detonadinhos, sabe? Olha só. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o Gustavo, ele é o Rafael. Antes de começar, já sabe, deixa uma curtida, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha pra galera e deixa um comentário logo depois dizendo o que você achou. Hoje a gente vai falar de detonados, também conhecidos como walkthrough. Opa. Quando eu aprendi essa palavra, eu só buscava ela, porque detonado vinha umas paradas meio zoadas na época, né? Pois é. Até hoje, não recomendamos. É verdade. Primeiro, o que são os detonados? É um termo de 1990, né? Da década de 90. Não, 80, na verdade, né? É até antes. Eu acho que quando começaram as revistas... Isso, de games. Antigamente não tinha Google, gente. Não tinha internet, gente. Então a gente tinha que apelar. Quando a gente não sabia como passar de um chefe ou de uma fase, alguma coisa assim, a gente tinha que apelar ou pro manual que vinha no jogo, que ele te dava algumas dicas, não todas, ou para as revistas especializadas em games, né? Tipo Nintendo World, PC Gamer e afins. E ela te dizia exatamente o que fazer e como fazer para passar as fases, os chefes e afins. E aí o detonado vem disso, né? De detonar o jogo. Isso. E o engraçado é que, assim, no nosso caso, por exemplo, que a gente alugava mais do que comprava, Pois é. não tinha opção, porque não vinha manual quando alugava. Então, eu, pelo menos, eu dava aquelas olhadas na revista quando tava na banca, quando não tava em sacada, né? E também tinha a clássica que em algumas locadoras o cara alugava a revista. Nossa, é isso aí. Eles assinavam e você pagava tipo uns 50 centavos a mais, 20 centavos a mais, não era caro. Não. Mas você levava a revista. Isso, caraca. Cara, era muito engraçado. Eu nunca fiz isso, mas eu lembro que tinha, né, tipo em consultório, né, tinha a caixa ali bonitinha com porrada de revista. Ai, caraca, que tempo bom, né? Eu cheguei a ter as Nintendo World, né, porque eu tinha 64, né? Então eu comprava vez ou outra, não assinava, obviamente. E eu lembro que eu zerei Zelda Link to the Past pelo detonado, lendo só. Eu tinha normalmente as de jogo de luta, que aí eu fazia questão de comprar. Eu tinha do Mortal Kombat 3 Ultimate, pra fazer os fatalities e os negócios. E no final você descobre que pode botar um macete pra dar fatality num botão só, e aí você não precisa mais da revista. Pois é. Eu tinha de Final Fantasy VII, mas essa já tinha internet na época, eu comprei por fetiche mesmo. Eu comprei essa era uma Nintendo World específica só com o walkthrough, né? Cara. Só com o walkthrough do... Eu tenho até hoje aqui, né? A capa dourada, linda e tal, com todo o walkthrough só do A Link to the Past. Mas eu tenho acho que mais umas 2 ou 3 aqui que são de assuntos diversos, quase sempre por causa de Pokémon também, que na época estava muito em alta. Isso. Então tinha lá os Pokémons, alguns segredinhos que tinham nas versões Silver e Gold e tal, mas né, tempos heróicos. Na época do Super Nintendo, eu costumava sempre comprar a revista relacionada ao jogo que eu comprava. Então eu tinha tipo umas 5 revistas. Isso Que era o que dava pra comprar de jogo, né? A gente já falou que na nossa época era na base da revista, depois começou a vir a internet. E hoje? Como que é o além da internet? Na nossa época vinha, para ser mais leve, né? A gente pesquisava na internet, vinham aqueles sites como o IGN, GameSpot. Eu não usava esses. Eles disponibilizavam um arquivo que era TXT. Isso. Então, para abrir rápido. Exato. Então, eu só entrava no GameFAQs, que é isso. Isso, o GameFAQs já é direto. Eles abriam sempre o arquivo, né? Porque é um detonado, e se é um detonado, por exemplo, sei lá, de Final Fantasy, eu lembro que Final Fantasy Tactics tem umas 20 páginas de... Não, tem mais de 20 páginas. Então, assim, eles precisavam colocar um código em TXT que tem o mínimo de codificação possível para ficar fácil de baixar.
Então é como se você estivesse abrindo um TXT. Ali, 300 KB, 400 KB. O que já é muito grande para um TXT. Demorava papo de 1 minuto para carregar tudo. Exato. E aí, tipo, era o site que eu ia. Já dominava inglês mais ou menos ali e tal. Então era mais fácil. Mas isso foi um passo à frente de quando começou a ter internet, né? Isso, a gente já tinha isso estabelecido, até porque esse conteúdo quem produzia eram os fãs. Né? Então você teve que dar um tempo aí pra galera começar a colocar os detonados dos jogos novos e antigos também. Né? E colocar os macetes, e colocar os segredos, explicando tintim por tintim como você faz. Né? Por exemplo, uma coisa que não tinha em revista, né? Que é, por exemplo, quando você queria que todo mundo aprendesse uma summoner específica em Final Fantasy Tactics. O cara te falava exatamente como ele fez. Isso não tinha nas revistas. Então ficou uma relação muito mais próxima, né, entre a comunidade que só joga e a comunidade que produz os facts. Né, no Harvest Moon, eu jogava muito Harvest Moon com a minha irmã. Não tinha na revista, por exemplo, as receitas que você pode fazer no jogo. Olha aí. E tudo bem que hoje, naquela época, não tinha conquista, não tinha troféu, não tinha nada do tipo. Mas era muito legal você ter a possibilidade de usufruir do jogo dessa forma, né? Você criar as paradas, testar. E na internet tinha. Pois é. E eu fiz um cálculo aqui agora, e assim, 1 minuto não dava pra abrir alguns não, cara. É verdade. 2, 3, era muito tempo. Às vezes sim. Isso quando não estourava a memória, né, dando scroll, e a memória do PC não aguentava. Tempos heróicos. Mas hoje, o mais comum, eu imagino que sejam os detonados de YouTube, né, cara? Que o cara joga ali, tipo... Eu tô jogando agora o Streets of Rage. Zerei um e tô jogando o 2 agora. E eu não conseguia passar dos chefes, que são... Além de difíceis, eles são mal otimizados, então, sabe, é demorado. E aí o cara te mostra como fazer. É feito pra ganhar ficha. E, tipo, você joga com o cara, se você quiser, o jogo inteiro. Isso. Porque ele te mostra cada fase. É um step up desses detonados aí que vieram pós-época de revista, né? Porque fica muito mais fácil de você ver o que você tem que fazer. Assim, eu particularmente tenho até dificuldade pra achar detonado em texto. Porque às vezes eu prefiro que fica mais coisa na tela, eu acompanho mais rápido. Só que se você quer achar um segredo, você olha ali no texto, o cara tá te dizendo, você vai pra noroeste e vai ter uma pedra com um X marcado, e você vai e faz não sei o que. Você não acha pedra, faz como? No YouTube o cara faz pra você, sabe? Eu zerei... Você vai junto. Eu consegui fazer o 100% do jogo Time Spinner, que é um Metroidvania divertidíssimo, super simples, não fez sucesso, mas é bem divertidinho, muito bem feito. Assim, porque, tipo, em um mapa eu tinha 98 e o outro 99. Gente, eu já olhei tudo. Tudo que eu podia olhar. Obviamente não tinha olhado tudo, tinha faltado 2 partes, e eu só consegui achar por causa do detonado em vídeo, porque o escrito falava, você tem que... Tipo, eu olhava e falava, gente, eu tô lendo aqui, mas eu não consigo... Aí no escrito você ainda vai, eu fiz isso daí que ele tá Exato, dizendo. Eu fiz. Não fiz. Não, eu fiz sim. Claro que eu fiz. Não fiz. Aí quando você vê o cara, eu não vim aqui mesmo não. E aí você consegue fazer. Eu acho que hoje tá um pouco mais fácil nesse sentido. Pra diferenciar como que é a forma de um detonado, como que é a forma de um simples gameplay? Eles se diferem muito ou um gameplay ele pode vir a ser um detonado? Eu acho que depende de quem tá jogando. Se é um cara que tem o espírito do completionist, né? O cara que gosta de completar tudo, que é o meu caso, por exemplo. Eu gosto de fazer 100% do game e tal. Uma gameplay gravada minha seria um detonado. Porque eu ia atrás de tudo que tem no jogo. Mas, via de regra, não. Tipo, o Edu e o David Jones, eles fazem muita coisa, né, de side quest off YouTube, justamente pra não ficar muito moroso, muito chato. Mas o detonado, né, de vídeo, ele é pra te mostrar o que você tem que fazer realmente. Então, eu acho que depende de quem tá produzindo, mas via de regra são coisas diferentes. Pra você, quando você vai ali acompanhando o detonado, tô dizendo não só chegar ali e
completar um pedaço que você deixou pra trás. Tô dizendo você acompanhar o jogo pelo detonado. Vale a pena ou estraga a diversão? Eu sou aquele cara que eu quero me divertir com o jogo. Eu não tô ali pra mostrar como eu sou sinistrão. Quando eu quero passar raiva, eu jogo LOL. Que é onde você tem que mostrar que você é bom e tudo mais. E nem no LoL eu me importo com isso. Então, assim, eu sou aquele cara que se o jogo no médio tiver muito difícil, nunca tá, mas é só um exemplo, tá? Mas se no médio tiver difícil e eu não estiver me divertindo, eu ponho no fácil. Ah, mas nossa, cara, eu quero me divertir. Eu caguei pro que a pessoa acha se eu sou bom ou não no jogo. Eu tô usando o meu tempo pra me irritar? Não. Quando eu quero isso, eu jogo LOL. Já falei. Se eu tô usando o meu tempo pra me divertir, eu tenho que me divertir. Ah, mas eu não me divirto no fácil. Parabéns pra você. Toma aqui o seu troféu de gamer maravilhoso do ano e fica pra lá, porque eu quero jogar meu jogo no fácil aqui, pô. Então, eu fiz isso com o próprio Streets of Rage, que eu não conseguia de jeito nenhum passar da porra de um chefe. E depois que eu vi o cara fazendo, ele é super simples. Só que eu tô num ponto da vida que eu, tipo, cara, eu não quero perder o meu tempo pra descobrir isso. Eu não tenho mais tempo pra ficar ali, às vezes 1 ou 2 horas, pra passar de um cara só e ter que passar mais 1 hora pra descobrir outro. Não, eu quero me divertir. O detonado, no meu caso, ele só agrega. Só é ruim quando tem muito spoiler. Mas aí, se é um jogo que é voltado pra isso, eu não acompanho o detonado, óbvio. Então, assim... Eu sou muito de usar o detonado só quando eu tô perdido. Eu tô tentando me forçar a, em alguns jogos, como por exemplo, RPG japonês tipo Persona e esses assim. Mas é porque ele te coloca em uns deadlocks que também, pelo amor de Deus, né? E são muito demorados, né? Porque você faz milhares de coisas, chegar lá na frente você descobre que fez um negócio que você não deveria ter feito pra dar o final que você queria ter. Eu fiz isso com The Witcher sem nenhum remorso. Nesse caso, o detonado funciona muito bem, né? Que você não erra. Isso. Mas aí você tá sendo maniqueísta. Eu tô jogando videogame, eu quero que seja assim. E o que você acha do cara que eu particularmente conheço, inclusive, nunca jogou o jogo, pega lá ele de primeira, já põe o YouTube no celular do lado e já vai pra platinar logo direto? Não. Bom, assim, eu não gosto, mas se isso diverte o cara, beleza. Mas eu acho que se eu começar assim no jogo, pra mim ele não vai me dar a experiência que o jogo se propõe. Porque como você falou, o detonado não é pra me contar a história. Até era quando eu não tenho um Super Nintendo e quero saber como é que é o jogo A Link to the Past. São outros tempos. Hoje eu consigo... Eu tinha o Donkey Kong 3, mas não tinha o 1 e o 2, então... Não, joguei o jogo inteiro pelo detonado só. Eu sabia ele do início ao fim, os 2 mundos, só porque eu li aquela revista, tipo, exaustão, porque eu adorei a história, né? E Pablo Miyazawa monumental sempre, né? Puta que pariu. E aí, cara, eu quero ter alguma experiência, né, no jogo, em termos de história, não vou acompanhar o detonado. Começar, acho meio pai, mas o cara gosta. Eu não faria. Eu também, eu sou mais do tipo, eu faria se já tivesse terminado o jogo uma vez. Isso. Mas começar o game, eu acho, não. Eu tentei fazer isso com o Chrono Trigger e não consegui. Eu preferi, olha só, zerei, pensei, tem uma porrada de final. Isso. Vou pegar o detonado sim. e vou fazer os outros finais. Sim. No final das contas, eu tava me divertindo tanto que zerei mais outras vezes Isso. e não li o detonado todo. Legal. O detonado separado, sabe? Mas não jogando. Então, assim, eu me divertia mais fazer o que eu achava certo, o que eu achava legal. Realmente, você ver o detonado, você acompanhar o detonado, deixa o jogo mais fácil. Sim, com certeza. Mas em qual circunstância esse detonado poderia ser considerado detonado raiz? Em qual circunstância seria o extremo da facilidade, o detonado Nutella? Acho que do YouTube seria o Nutella. E eu já digo aqui que eu adoro Nutella, então. Porque você vê não tem problema, exatamente como é, né? Sim, mas não é algo ruim, né? Porque, como a gente estava comentando aqui,
O escrito, ele te permite jogar e acompanhar, né, de uma forma um pouco mais fácil. Ah, mas você, Gustavo, você, Rafael, tem 2 telas. Sim, hoje. Temos 34 anos, cara, muito trabalho depois, né? Não é assim. Então, né? O antigo, eu acho que o que eu mais gostava nesses especiais, né, de Detonado é justamente esse que eu comentei, onde Pablo Miyazawa faz o Detonado inteiro de A Link to the Past, e ele conta a história junto. É isso, né? Ele naturalmente ele vai te contando o que está acontecendo para você poder seguir a história, né? O game em si. Então você tá lendo uma descrição do jogo. Então talvez eu sinta um pouco falta disso, assim. Mas fora isso, acho que entre o Raiz e o Nutella eu fico com os dois. Em casa, às vezes, eu consegui imprimir uma coisa ou outra. Mas, no geral, eu tinha o tempo de internet, minha irmã tinha o tempo de internet dela. Então, no meu tempo de internet, eu colocava o Detonado na tela, tentava decorar ao máximo. Nossa, bons tempos. Tentava decorar ao máximo, anotava o que fosse chave, né? Tipo, Parasite Eve, que tem alguns puzzles, alguns negocinhos assim. Como era inglês e eu não manjava tanto, eu anotava algumas coisas. E aí eu ia jogar. Só que nem sempre fazia sentido minha anotação, né? Porque eu não lembrava do resto. Caraca! Nossa, velho, que época, cara. Que época. Hoje já é diferente. Eu vou jogando o que eu não entendo, que até hoje, às vezes, eu tenho alguma coisa que eles usam alguma expressão em inglês, alguma coisa assim, que na hora não faz sentido. Então, vou ter que catar alguma coisa aqui na internet. Ou então, quando é algum jogo que não tem um puzzle muito bem feito, tem uns puzzles que são muito autoexplicativos. Os jogos grandes que se propõem a por puzzle, eles costumam ser muito autoexplicativos. Já alguns outros, alguns indies, eles te largam lá e, tipo, você pensa, nessa situação eu jamais resolveria da forma que o cara tá fazendo. Então você não consegue pensar daquele jeito. Aí... o Detonado. Joga o gameplayzão lá, o Detonado brabo. Eu acho mega justo. Eu acho que a circunstância em que deixaria ele Nutella demais seria você abrir mão de jogar o jogo para só reproduzir o que tá acontecendo. É aquilo, né? O cara pode, cada um faz o que quer, mas aí eu acho que ele tá perdendo parte da experiência. Porque assim, vamos dizer também que você jogando o jogo no fácil ou usando o Detonado em partes chaves também faz com que você perca a experiência do jogo. Até pode ser, mas a experiência que a pessoa vai ter é diferente da minha, então, sabe? Exato. Porque eu acho que assim, diga. Na experiência geral você consegue ter, mesmo tendo um Detonado em algumas partes, mesmo facilitando o jogo em algumas partes. Eu tô agora tentando zerar a saga Streets of Rage, né, pra poder jogar o 4. E o primeiro, eu fui jogando na base do save state. Aí, ó. Tranquilo, não é Detonado, né? Mas eu falei, não, eu vou jogar isso aqui, eu quero ver a história. Mas não tem história porque é um beat'em up. Sim, mas eu quero acompanhar pra ter graça de ver os easter eggs do 4. Porque eu comecei a jogar o 4 e é cheio de referências. Eu falei, não, peraí, eu vou perder as referências porque eu não joguei os 3. Eu joguei só o terceiro há muitos anos, né? E, tipo, faz diferença você conhecer a história inteira. Não faz sentido eu gastar, sei lá, 6 horas pra zerar um jogo de Mega Drive. Desculpa. Exato. Não tem tempo. Então, sim, eu vou olhar no YouTube como que mata o chefe, sim. Vou usar o save state, sim. Vou completar a história e vou jogar lá de boaça. Super divertido. Eu agora tô jogando Trials of Cold Steel, que é um RPG japonês, só que ele tem um modo de batalha que é um pouco mais tático do que o normal. Ele é por turno, mas ele tem algumas táticazinhas ali. E eu joguei o primeiro, tentando acompanhar os diálogos e tal, só que tem tanto diálogo, ele é tão abarrotado de diálogo, que cansa demais. E ele é muito adolescente, sabe? Os personagens principais são adolescentes. Então eu tô no 2 agora e eu não acompanhei diálogo nenhum. 0. Aí chega na hora de fazer a missão, às vezes aquele briefing, né?
da missão é muito vago. Opa. Então eu tenho que catar na internet como que eu faço a missão. Só que só vejo ali o cara começando a fazer, opa, acho que já sei. Vou lá e faço. Se eu não conseguir, aí eu termino de assistir para poder fazer. Pois é. Mas, assim, não, eu deixo o jogo tentar levar, até porque a experiência do jogo, por exemplo, é mais pelo combate. O combate dele é muito legal. Se eu ficar olhando detonados de como derrotar cada chefe, do que eu tenho que usar, aí eu acho que perde a graça. Sim. Sacou? Mas diz aí pra gente o que você acha. Detonado é uma forma de deixar o jogo mais Nutella? Ou não? Pra ganhar uma platina, tudo vale. Porra. Não esqueça também de curtir, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo pra galera. A gente vai ficando por aqui. Uma boa sorte e valeu!